Eu sou a Terra em Movimento. Eu sou Patrícia e você está ouvindo Asas e Raízes, um lugar onde corpo é terra e escrevemos com a voz. Você já se perguntou quem tem direito a ter direitos? E se essa pergunta fosse feita 500 anos atrás? Quem tinha direito a ter direitos? Como eram os direitos das crianças, das mulheres e das pessoas escravizadas e dos povos originários? Como era o direito à propriedade, se é que existiam direitos a determinadas pessoas? A quem é interessante que se tenha direitos? E como será quando essa pergunta for feita daqui a 500 anos, lá no futuro? Eu estava aqui lendo um texto, um artigo científico de 1972, do professor Christopher Stone, que ele intitulou como Should Trees Have Standing? Eu acho que a tradução seria mais ou menos assim: árvores deveriam ter legitimidade processual? Vamos à raiz do debate, então. Nesse texto ele argumentou que ao longo da história do direito, o direito foi se expandindo gradualmente. Isso que a gente percebe, assim, uma evolução lenta e gradual. E nessa evolução, então, mulheres passaram a ter mais direitos, povos colonizados passaram a ter mais direitos, poucos, as crianças também passaram a ter mais direitos. E aí o autor entende que a natureza seria então o próximo passo nessa expansão. E esse argumento dele causava um escândalo, uma estranheza na época, e nós, nessa sociedade, vimos que ainda hoje esse argumento causa estranheza dentro da estrutura como se percebe essa sociedade. Mas ao mesmo tempo que causa estranheza, também causa um fascínio. No campo filosófico mais amplo, existe o que a gente chama de ecologia profunda, que vai questionar esse antropocentrismo, que vai questionar por que o homem está no centro e aquilo que não se iguala ao homem são tidos como coisas, como objetos que não têm direitos. E aí entra também a questão do bem viver, o conceito que emerge dos povos andinos e que recusa a separação entre humanidade e Pachamama, que seria o conceito Sumak Kausai em Quechua. E para essa cosmovisão, a Mãe Terra, ela não é um recurso, ela é um parente. E também a gente tem uma existência de povos indígenas, não como uma inspiração romantizada, mas como sujeitos políticos, que sempre operaram com uma outra visão e que entendem que o rio ele tem espírito e que isso não é romance, não é algo ilusório, porque se entendem como parte de um ecossistema, entendem que nós fazemos parte do ecossistema e que a floresta ela está aí não para ser possuída, para ser consumida, para ser usada, ela está aí para que nos relacionemos com ela. É uma outra visão de mundo que, do meu ponto de vista, faz total sentido quando comparado ao pensar diferente que vem dessa questão da exploração. Então é preciso compreender que os povos originários, eles têm uma visão sobre a natureza e sobre o indivíduo nele próprio de uma maneira diferente. Porque se compreendem como parte desse ecossistema, não entende o indivíduo só como um indivíduo. Quando falamos de um rio, por exemplo, o rio faz parte do corpo também. Eu faço parte do ecossistema, eu faço parte daquele rio. O rio faz parte de mim também. E ferir o rio seria como ferir o próprio corpo. É nesse sentido, quando a gente fala sobre os direitos da natureza. Os direitos da natureza, então, nos revelam essa transcendência do que é o indivíduo, do que é um corpo de uma pessoa. Bom, eu citei aqui para vocês o texto de 1972, mas o debate é mais antigo do que isso. O debate sobre os direitos da natureza vem sendo discutido internacionalmente há muito tempo. E esse debate acadêmico entrou nos ordenamentos jurídicos a partir de 2008. Como se sabe, o Equador ele foi o primeiro a trazer, por exemplo, na Constituição, os direitos da natureza, onde reconhece a Pachamama, o direito de existir, onde reconhece o direito da Pachamama como sujeito, o direito dela a existir, dela se manter, de se regenerar. Então, qualquer pessoa pode ir lá acionar o Estado para defender esses direitos, independente de ter sofrido um dano individual. E isso foi considerado uma revolução processual naquele momento, né? Essa legitimidade ativa que não exige, assim, uma vítima humana propriamente, uma vítima individual. Na Bolívia, em 2010,
Então, temos também aprovada a Lei dos Direitos da Mãe Terra, que reconhecem 7 direitos fundamentais, que seriam o direito à vida, à diversidade, à água, ao ar limpo, ao equilíbrio, à regeneração e a viver livre de contaminação. Em 2017, aí vem a Nova Zelândia também, onde a gente identifica o reconhecimento como pessoa jurídica, por meio de uma lei parlamentar, o reconhecimento como pessoa jurídica do rio Wanganui. O rio Wanganui ele tem 2 representantes permanentes hoje, que seria um representante do governo e um da comunidade maori. E uma das frases fundadoras dessa lei que eu acho muito interessante é o seguinte: o rio, aliás, eu sou o rio e o rio é eu. Então essa frase muito marcante da comunidade maori, naquele momento em que se reconhecia o rio Wanganui como sujeito de direitos. Então, mais uma vez, identificamos aqui uma questão de uma visão diferente em relação ao que é o indivíduo em si. Temos também outras questões, né? Na Colômbia, a Suprema Corte que reconhece o rio Atrato como sujeito de direitos em 2016 e várias outras decisões e legislações também que estão surgindo a partir de então. E no Brasil esse debate está muito vivo, mas ainda não chegou ao ordenamento federal. O que nós percebemos é que a lei federal e na Constituição, principalmente na lei federal e alguns decretos, estão andando contra esses direitos da natureza. Leis estão sendo aprovadas para destruir esses direitos. O que está acontecendo é um retrocesso legislativo. E existem os movimentos de povos originários, de populações tradicionais que reivindicam concreta e politicamente o reconhecimento jurídico dos territórios como sujeito. Porque os territórios, como eu falei, compreende-se que fazem parte do corpo, são parte daquela pessoa que vive ali. É todo um ecossistema onde as pessoas que vivem ali fazem parte, né? Isso que eu quero dizer. É difícil e desafiador também explicar isso aqui, ou colocar em palavras para alguém que teve uma formação que pensa completamente diferente, né? Que vê a Terra como um objeto. Eu vou ali, delimito e aquilo me pertence, né? É difícil e desafiador explicar para uma sociedade onde o conceito de território nem existe, né? Então, esse é o grande desafio desse novo paradigma que surge, que são os direitos da natureza. Então, assim, o que eu queria abordar também é que seria desonesto da minha parte não falar sobre as tensões que existem sobre esses temas, porque assim, a Constituição do Equador, por exemplo, ela convive paralelamente com a expansão da mineração. O rio, que embora ele tenha sido reconhecido como sujeito de direitos e tal, ele continua poluído, isso é um fato. Então reconhecer esses direitos é um passo, mas reconhecer esses direitos sem criar mecanismos eficazes de tutela é só reconhecer nas folhas de papel, né? Porque eu sempre costumo dizer assim que a nossa própria Constituição Federal é uma carta de amor muito bonita. Mas na prática o que a gente vê é que muitas coisas estão sendo atropeladas. Na prática são essas legislações, esses decretos que estão sendo autorizados, que estão sendo votados, que vão completamente contra esses direitos que estão lindamente escritos na Constituição Federal. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso e dizer que esse reconhecimento dos direitos da natureza, por meio de uma legislação federal, seja por meio de uma inclusão na Constituição, vai ser o suficiente. É um grande passo, é um passo extremamente necessário, mas não vai ser o suficiente. E aí é interessante também porque entendo que a união de várias frentes é que vão ser suficiente, quem sabe, para essa mudança, né, para esse novo paradigma. Porque a articulação dos povos originários e de quem luta por esses direitos é muito ampla e precisa se ampliar ainda mais. E quando eu falo que existem várias frentes, eu acredito assim que existe a frente jurídico-normativa, sim, e que era isso que eu estava falando, né, colocar no papel, mudar a Constituição, que sejam criadas novas leis, que venham novas decisões judiciais, que compreendam essa personificação jurídica dos rios, dos ecossistemas, das espécies, né? Essa é uma das frentes muito importantes. A outra, quem sabe, seria essa frente filosófica ontológica, que traz essa disputa sobre o que é natureza e o que seria o antropocentrismo versus o biocentrismo, versus o ecocentrismo. Eu quero trabalhar
esse ponto, assim, essas questões em outro episódio, assim, de uma maneira mais profunda, mas trazer aqui só algumas ideias, né, para dar base para os próximos episódios. Acredito que um dos pontos e uma das frentes necessárias para essa mudança de paradigma seria a ecologia, em relação ao que é o bem viver. Outra frente seria os direitos humanos em si, porque não tem como eu falar que está sendo respeitado um direito humano à vida, à saúde, por exemplo, enquanto que um rio, que é um dos afluentes do Xingu, por exemplo, o rio Bacajá, que tem várias comunidades indígenas que estão sendo extremamente afetadas por causa das usinas, que estão sendo extremamente afetadas por causa da mineração e da contaminação, onde as crianças estão ficando doentes. Como é que eu vou garantir ou dizer que está garantido um direito humano que está na Constituição daquela comunidade, se eu não estou garantindo o direito daquele rio, daquele ecossistema de estar vivo, de manter os seus ciclos, de estar com a água limpa? Se o rio faz parte daquele ecossistema onde aquelas pessoas estão, e se esse rio está doente, a doença dessas pessoas, obviamente, é consequência disso também. Então, eu acredito que existe essa frente da saúde que vai abordar a conexão entre um território saudável e um corpo saudável, porque a saúde desses povos que estão próximos desse rio depende diretamente da integridade dos ecossistemas. E eu não estou falando só do rio, mas do território como um todo, né? Existe também a frente da educação, que talvez seria a frente mais estratégica a longo prazo, e a educação também dentro das universidades, dos formadores, dos futuros juristas. Isso é fundamental. E enquanto a escola ensinar que a natureza é um recurso, que o rio é o maior rio do mundo, em volume de água, o aquífero e tal, enquanto for ensinado dessa maneira, como coisa, a disputa jurídica ela sempre vai nadar contra a corrente. A educação ambiental crítica é fundamental. E isso também deveria fazer parte de uma das frentes dos direitos da natureza. Acredito também que existem inúmeras possibilidades, que seria a frente política e dos movimentos sociais, que estão nos territórios, nas ocupações, enquanto sujeitos políticos, não só como inspiração, pessoas que trazem a luta concreta. Essa frente ela tem muita força para levar a pauta dos direitos da natureza em diante. A frente científica também é fundamental, enquanto a gente observa, assim, muitos políticos que negam a ciência, não só no Brasil, no mundo, né, porque na própria COP30 nós vimos isso, onde foram negados totalmente anos de estudos científicos sobre as mudanças climáticas em prol de um lucro exacerbado, enfim, é algo muito complexo para falar aqui nesse episódio, que eu não quero deixar muito longo também. Então, a frente científica ela é fundamental para a abordagem dos direitos da natureza. Outro ponto é a frente econômica, sim, né? A frente econômica, a crítica ao extrativismo. E aí temos as economias do bem viver, que eu quero também aprofundar em outro momento aqui. E deixar o questionamento: quem lucra com a natureza como objeto? E quem acaba pagando essa conta? E quem acaba pagando essa conta com o próprio corpo, né? A frente espiritual e cosmológica também acredito que não é uma questão romântica assim ou algo metafórico, porque para muitos povos a natureza ela não é um sujeito propriamente, ela é um parente, ela é parte do corpo. É um debate que é importante também ser aprofundado, as cosmologias dos povos originários. Outra frente também é a frente processual e do acesso à justiça. Quem tem legitimidade para falar pelo rio? Como que a gente prova um dano a um ecossistema? E é interessante que nenhuma dessas frentes vai se resolver sozinha, então, como eu estava dizendo, criar novas leis, criar novos mecanismos não serão suficientes sozinho, né? Existe uma rede que é necessária. E por que tudo isso? Porque o mundo está em colapso, a crise climática está avançando. Os rios estão secando, geleiras derretendo, a temperatura do planeta aumentando. E os direitos da natureza, assim, nesse contexto, podem ser uma das respostas. Acredito muito que é uma das respostas ao esgotamento da racionalidade jurídica hegemônica. E não são uma solução mágica, obviamente, mas são uma abertura de um novo paradigma que vai permitir ao direito começar a fazer assim, outras perguntas, né? O que é um ecossistema? O que é um corpo? É só um indivíduo? O que é um ecossistema? O que um ecossistema precisa para se regenerar? A gente precisa voltar e olhar mais para trás, assim, qual seria o limite que não pode ser cruzado? O que é um direito humano? E para quem é esse direito humano? E esse direito humano ele é atingido para além do corpo do indivíduo?
E para concluir, uma vez eu lembro que eu perguntei ao pajé Nato o que é o rio, né? E ele respondeu mais ou menos assim: nós somos água. O rio é parte do meu corpo. O rio tem espírito porque ele nos dá alimento. E aí ele falou isso e eu senti assim esse valor do rio, observando como se fosse uma teia da vida humana e não humana ali naquele local, né? Uma troca. Então esse relacionar-se com o rio em diversas formas, né? E o direito clássico, assim, passou séculos fingindo que podia separar. Fingindo, não só fingindo, mas separando de fato, né? Então, nós vamos encontrar quando a gente vai estudar direito, principalmente quando a gente começa os estudos do direito lá na graduação. Eu lembro daquela coleção acho que do Silvio Venosa, se não me engano, que tem os direitos das coisas, o direito da propriedade, tudo separadinho, né? Então, o direito separa, coloca em caixinhas tudo isso. E os direitos da natureza, que é o que a gente vai tratar a partir desses episódios, são talvez a tentativa jurídica mais séria e mais comprometida, que na minha perspectiva eu sinto com todo o meu ser que faz muito mais sentido. E não é só a minha visão, mas a visão de vários especialistas que eu tenho conversado, várias pessoas que não são só da área do direito também que eu tenho conversado, né? E isso não é uma questão só de teoria, é uma questão de direito à vida, de direito humano, de direito essencial para que a gente possa ter um futuro com mais justiça, um futuro com mais justiça. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço se você chegou até aqui. E aí, até a próxima. A gente se encontra no próximo episódio. E fica a pergunta: e por que a natureza não seria sujeito de direitos?